Obrigado pelo convite. Gostaria de falar agora um pouco do desafio do Brasil no saneamento. Então, nós temos aqui 32 milhões de pessoas que não têm acesso à água tratada, 90 milhões de pessoas que não têm acesso ao esgoto, 52% de esgoto que coletado não é tratado e 37% de água tratada é perdida, ou seja, são perdas de água. Então, isso é o desafio do Brasil, né? E a ideia, na verdade, é pensar em tecnologias que venham a superar esse desafio de trazer a universalização do saneamento e atender a população de forma adequada. Falando um pouco da EGEA, né? A EGEA ela nasceu em 2010, ela tem uma composição acionária de 53% da Equipave, 34% do JIC e 13% da Itaúsa. E somos uma holding de saneamento atuando em todo o Brasil. Atuamos, né, dentro do ciclo integral da água, né? Ou seja, a gente leva a água para o nosso cliente, né, coleta e trata esse esgoto. Então, obedece todo o ciclo, né, que tange aí o saneamento. Aqui mostra uma evolução, né, do crescimento da EGEA nos últimos anos, uma evolução aqui dentro no período aí dos últimos anos, onde eu tenho aqui um crescimento assim, da população atendida, né? Então, hoje, atuamos em 15 estados, fazemos parte aí de 55,6% do mercado privado de saneamento, atendemos mais de 31 milhões de pessoas e 81,5% das cidades atendidas são cidades pequenas, né, abaixo de 50 mil habitantes, e hoje estamos em mais de 500 municípios. Vou começar agora a falar um pouco mais detalhadamente sobre o produto digital de segurança hídrica e como isso vem transformando a forma de explorar esse recurso natural, que é a água, para atender a nossa população. Então, quais são os nossos desafios do que tange o saneamento? Então, dentro do saneamento, e isso junto com a questão do crescimento populacional, nós temos o desafio de buscar essa água cada vez mais distante ou cada vez mais profundo, para poder levar ela com qualidade e com quantidade suficiente para atender a população. Então, mas estamos espalhados no Brasil como um todo. Então, temos desafios locais no Brasil, onde eu tenho escassez, né, de um recurso natural, onde eu tenho abundância, onde eu tenho uma gestão, vamos dizer assim, complexa da água. Então, tudo isso vem somar aqui de desafios quando se trata de saneamento. Então, como é que a gente vem trabalhando em cima dessas soluções? Dentro do produto digital, né, visando o uso eficiente dos recursos naturais, nós começamos a elaborar toda uma estrutura de dados, observando a questão das previsões climáticas, da estimativa de vazão desses mananciais e de como esses eventos, né, nós temos eventos climáticos a curto prazo, impactam em nossas operações. Tivemos vários exemplos aí nos últimos tempos, como foi o Rio Grande do Sul, ou estiagem em Manaus no ano passado, mas a grande questão é como é que a gente consegue fazer um uso eficiente, né, na exploração desses recursos naturais. Então, criamos um primeiro produto, acho que é um início para a gente agregar muito mais. Então, dentro desse produto, nós temos a previsão climática. Então, eu consigo, a curto prazo e a longo prazo, ter uma previsibilidade das precipitações. Juntamente com isso, eu tenho informações da minha infraestrutura de captação e como eu tenho à disposição da minha bacia ou subbacia, que tem toda aquela contribuição da chuva e aonde aquela água contribui no meu manancial. E no manancial, uma vez chegando, eu tenho o quanto aquilo impacta nas suas vazões de contribuição, onde eu tenho alocado as minhas infraestruturas de captação. Então, é tudo uma sequência de eventos que vem contribuir e a gente ter a previsibilidade
tanto a curto prazo como a longo prazo, dessas contribuições, isso faz com que a gente tome medidas ou planos de ações que venham a mitigar riscos e trazer um uso eficiente desses recursos naturais. Então, dentro dessa ferramenta, que está aqui exibido, nós conseguimos ver tanto uma questão de alerta aqui de estiagem, então, de forma preditiva, eu consigo entender aonde isso, dentro de um contexto histórico, está divergindo da minha média. Consigo também ter uma visão dos próximos 6 meses de como isso está atuando, comparando tanto com a média como com o ano passado. E consigo ter também uma visão do histórico dos últimos dias. Então, com base em toda essa informação, eu tenho um cálculo, né, usando uma inteligência, para poder isso traduzir na minha vazão do manancial, né, na água que eu vou utilizar para captação, para poder disponibilizar isso para um processo de tratamento e distribuição de água para os nossos clientes. Então, essa é uma ferramenta que vem somando e já tem bastante impacto na empresa, né, já vem realmente trazendo bons frutos de sua utilização. Mas não para por aí, né? Uma vez que a gente começou a trabalhar com toda essa informação espacial e agregando várias fontes de informação com essa visão estratégica, nós estamos ampliando toda a questão de segurança hídrica, incorporando toda a parte de água subterrânea, toda a parte de prevenção de eventos extremos, toda a questão do plano mesmo de segurança e a questão das mudanças climáticas, né? Vamos dizer assim, juntando tudo isso num pacote, isso vem numa visão aqui de futuro para onde isso vai evoluir ao longo do tempo. Trazendo agora um outro produto digital extremamente importante e que faz parte do nosso desafio diário de saneamento, que é levar qualidade da prestação de serviço, tanto água como esgoto, aqui especificamente na distribuição da água. Então, o que é a questão do mapa de pressões? A pressão nada mais é do que um princípio físico do comportamento da água dentro da tubulação. Então, quando eu tenho pressão suficiente, eu tenho água disponível para atender meu cliente. Pressões elevadas fazem com que essa tubulação tenha rompimentos ou que os vazamentos eles fiquem mais intensificados, né? Vaza mais, tem um volume maior de água nesses locais. Então, fazer uma gestão otimizada dessas pressões é imprescindível para uma distribuição eficiente desse recurso natural. E esse recurso ele foi captado, tratado e distribuído para a população. O que é que está embutido nessa água? Está embutido energia e está embutido toda a questão de químicos, né, que vem fazer transformar essa água bruta numa água potável própria para o consumo humano. Quais são os nossos desafios quando a gente fala de mapa de pressões? Falamos numa regularização de pressão, né, a norma já traz até limites de 10 a 40 MCA, mas a gente, obviamente, pretende minimizar essas pressões, sempre estando dentro desse range, né, de valores, e isso aí entra muito forte na questão do controle de perdas, né? Hoje, o que mais se tem de efetividade e de combate a perdas é a gestão de pressão. Então, isso é um produto que vem somar nesse desafio. E quais são as soluções que estão embarcadas nesse produto digital? O primeiro é um mapa de pressões, né? Então, eu tenho áreas aqui de regularização, áreas aqui que eu tenho mapeado pontos de pressão. São sensores que eu tenho distribuído na minha rede e que eles coletam essa pressão praticamente aqui em tempo real, mostrando como isso está sendo monitorado naquele local específico. Existe uma inteligência embarcada aqui com dados de altimetria, dados estratégicos ali da influência daquele ponto,
para que eu consiga traduzir naquele ponto, desenhar um plano piezométrico, um plano de pressão, vamos traduzir dessa forma, e essa pressão é o que vai trazer visões da qualidade da minha prestação de serviço, olhando numa melhor eficiência operacional. Então, eu tenho aqui um exemplo, né, de um fragmento da rede, onde eu tenho alguns pontos, onde a parte em verde são pressões que estão nos limites aceitáveis, as que estão na laranja barra vermelho são pontos de atenção, e a que eu tenho numa cor um pouco mais roxa são locais em que eu tenho pressões elevadas e que eu posso fazer manobras operacionais de forma a otimizar e equalizar essas pressões. Então, com esse produto, a gente conseguiu ter uma visão estratégica da minha distribuição. E qual a ideia aqui? A ideia é, dentro de um controle operacional integrado, a gente conseguir ter essas visões, operar praticamente em tempo real, trazendo qualidade para a minha prestação de serviço na distribuição dessa água. Então, olhando aqui um pouco para o produto, nós temos, né, uma legenda aqui falando tanto das escalas aqui de pressão, como também dos elementos gráficos que representam a altimetria, são pequenos polígonos, né, completos aí dentro da escala. Temos uma condição de clicar em cada ponto do mapa, trazendo uma visão da pressão que está sendo registrada, a que está sendo calculada nesses polígonos, e como isso tem historicamente. E do lado esquerdo eu tenho algumas opções de acesso direto, tanto ao sensor, como algumas informações aí de pressão. E aqui do lado, aqui na parte inferior, nós temos uma opção de clicar no sensor e ter um histórico da minha pressão nas últimas 48 horas. Então, isso é uma ferramenta poderosíssima quando a gente fala numa melhor gestão da água do ponto de vista de redução do desperdício de água e energia, né? Porque essa água, você reduz a pressão, reduz o vazamento, reduz os rompimentos, consegue garantir a qualidade da prestação de serviço para essas pessoas, e você tem aquela garantia da eficiência da prestação de serviço. Quais são uma visão de futuro, né? O que é que essa ferramenta pode agregar futuramente? Então, futuramente, essa ferramenta ela pode agregar com outros sensores, com medição de vazão, modelagem hidráulica e todos os outros dados geoespaciais, de forma a você ter uma percepção do uso da água, né, por parte da pressão, e ter uma percepção aí da análise temporal, né? O que é que eu quero falar com isso? Como esse mapa ele é um mapa dinâmico, ele é um mapa online, você consegue, né, aqui como para passos futuros, você consegue fazer uma simulação das últimas 24 ou 48 horas, ou a gente vai deixar isso uma brecha para que seja um input aí do usuário num período, mas é ver um desenho de como essas pressões se comportaram no tempo. Por que isso é importante? Nós temos paradas programadas do sistema, nós temos problemas de falta d'água por rompimentos ou por algum outro efeito, e é importante a gente ter essa percepção de como se comportou a nossa infraestrutura de distribuição de água. Então, esse é um efeito assim, que hoje em dia é difícil de se obter, e com uma densidade mínima de sensores e toda uma ferramenta poderosa de geoprocessamento, consegue traduzir isso em bons resultados ou boa análise para poder ter uma tomada de decisão. Tá? Então, isso aqui é o desafio. Gostaria de agradecer a oportunidade e muito obrigado.